Você já ouviu falar na teoria do grande filtro? Basicamente, ela tenta responder uma pergunta que muita gente já se fez. Se o universo é tão grande e cheio de estrelas e planetas, por que nunca encontramos sinais claros de vida inteligente fora da Terra? A ideia é a seguinte: para uma civilização evoluir e se espalhar pelo espaço, ela precisa passar por várias etapas, como o surgimento da vida, a evolução para organismos complexos, o desenvolvimento de tecnologia. Só que em algum ponto desse caminho existe um obstáculo quase impossível de superar. Esse obstáculo é o que chamam de grande filtro. E aí vem a parte mais assustadora. Se esse filtro estiver no passado, significa que a gente venceu as etapas mais difíceis e por isso talvez sejamos uma das raríssimas civilizações inteligentes do universo. Mas se o filtro ainda estiver no futuro, isso quer dizer que a nossa hora ainda vai chegar. E esse fim pode vir de diversas maneiras: guerras em escala global, mudanças climáticas descontroladas, ou até mesmo uma tecnologia criada por nós que acabe se voltando contra a humanidade. Você vai varrer o AP novo! Calma! Calma! No fim das contas, o grande filtro pode ser a explicação de por que nunca encontramos vida lá fora. E também pode ser um alerta de que o nosso futuro pode ser muito mais frágil do que a gente imagina. A gente vai tentar entender um pouquinho melhor dessa teoria no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e você já sabe. Nos dias de hoje é normal a gente ver ali sites, jornais, vídeos, documentários, enfim, um monte de coisa, né? Noticiando supostos objetos misteriosos ou aparições rápidas de seres de outro planeta. Mas lá em 1950, o físico italiano Enrico Fermi, ele já havia levantado uma questão que até hoje intriga: onde está todo mundo? Essa pergunta, feita de maneira casual durante um almoço com colegas, acabou dando origem ao chamado paradoxo de Fermi. Em resumo, trata-se da contradição entre a enorme probabilidade de que exista vida extraterrestre no universo e a completa falta de evidências concretas sobre ela. Até hoje não tem nenhuma evidência de que a gente foi visitado por nenhum ser. Não temos evidência nenhuma. Eu gostaria que tivesse? Adoraria. Adoraria. Esse ia ter mais coisa pra estudar, né, Sérgio? Essa pergunta abriu caminho para várias teorias, como a do grande filtro. Um exemplo famoso, né, é o sinal captado em 15 de agosto de 1977, batizado de sinal WOW, que muitos acreditam ser uma possível evidência de vida fora da Terra. No entanto, quando o assunto é vida extraterrestre, nada é tão simples. Com o tempo, né, surgiram diferentes explicações para esses mistérios, né, diferentes teorias. Né? Uma delas sugere que quem enviou o sinal preferiu não se revelar por receio, ideia que ficou conhecida aí como a hipótese da Floresta Negra. O sinal WOW, imagina que você chegou na frente da floresta escura e fala assim: eu não vou entrar, mas eu vou balançar um galho aqui na floresta para ver se tem algum bicho aí. Eu tenho medo. Aí eu vou lá e balanço uma folha. Aí lá do outro lado da floresta, eu ouço um... E aí, quer dizer que eu balancei a folha do lado de cá e uma onça rugiu lá do outro lado da floresta. Ou seja, ela me detectou. O que eu faço imediatamente? Fico quieto, não entro na floresta. Essa é a explicação para o sinal WOW. É que alguma civilização mandou essa mensagem, nós detectamos a mensagem, a civilização sabe que a gente detectou e, assim que nós detectamos, ela se escondeu para sempre e nós nunca mais recebemos sinal parecido. A segunda explicação aponta que o famoso sinal poderia ter sido apenas um pulso atravessando uma nuvem de hidrogênio. Esse processo faria o gás se ionizar, o que teria gerado então a detecção. Mas, para detalhar isso melhor, nada melhor, né, do que deixar o Serjão aí explicar. Pode ter sido uma supernova, pode ter sido uma estrela de nêutrons, tá? Qualquer um desses objetos altamente energéticos do universo, eles podem gerar esse pulso. Esse pulso vinha viajando pelo universo e, num determinado momento, ele cruzou uma nuvem de hidrogênio. Quando esse sinal cruza a nuvem de hidrogênio, ele ioniza aquele hidrogênio e aquele hidrogênio ionizado gera o sinal WOW detectado pelo Big Ear em 1977. Bom, entre todas essas hipóteses, a mais complexa, sem dúvida, é a do chamado grande filtro, e é justamente ela que a gente vai tentar entender agora. O grande filtro. Até onde sabemos, estamos sozinhos no universo, certo?
E não é por falta de tentativas de encontrar outros seres ou qualquer indício que prove o contrário. Na verdade, essa busca por sinais de vida fora da Terra já atravessa décadas e décadas. Ou seja, vontade de acreditar que não estamos sozinhos é o que não falta. Uma das formas de entender o grande filtro é enxergá-lo como uma espécie de barreira de probabilidade. Calma, que eu vou explicar. Ao longo da evolução da vida, existem certos passos ou eventos tão raros e improváveis de acontecer que podem ser justamente a razão de não encontrarmos sinais de outras civilizações inteligentes espalhadas pelo universo. Um ponto importante é que o grande filtro surge como uma das poucas respostas possíveis para o paradoxo de Fermi. E o mais assustador é que, se essa teoria for verdadeira, nunca saberemos onde está o próximo filtro até realmente enfrentá-lo. Ou seja, ele pode muito bem estar no nosso futuro, apenas aguardando a nossa vez. Mas vamos aprofundar um pouco mais nessa ideia. Como exatamente podemos definir o que é um grande filtro? Segundo o filósofo Nick Bostrom, existem 2 critérios que tornam um evento um possível candidato a esse papel. O primeiro é que ele pode ter acontecido uma única vez em toda a história, já que estamos falando de algo extremamente improvável, quase que impossível. Ou seja, eventos que só ocorreriam uma vez durante toda a evolução da vida. Um exemplo é a fotossíntese, responsável pelo chamado grande evento de oxigenação, ocorrido há cerca de 2,4 bilhões de anos. Pequenos organismos, como as cianobactérias, começaram a liberar oxigênio através da fotossíntese. No início, esse oxigênio se combinava com minerais, formando depósito de ferro nos oceanos. Mas, com o tempo, o oxigênio começou a escapar para a atmosfera. O céu, antes tóxico e vermelho, começou a se tornar azul. Essa mudança foi tão drástica que causou o primeiro grande evento climático, uma era do gelo global. Muitas formas de vida primitivas não resistiram. A verdade é que, quando a fotossíntese surgiu, quase acabou com toda a vida na Terra ao mesmo tempo, porém, ela enriqueceu a atmosfera com oxigênio, criando as condições que mais tarde permitiram a nossa existência. Mas apesar de sua importância, esse evento não pode ser considerado um grande filtro, já que sabemos que a fotossíntese apareceu mais de uma vez na história do planeta. O segundo critério apontado por Bostrom diz que, para ser um grande filtro, o evento precisa demorar muito para acontecer, mesmo quando as condições já estão favoráveis. Ou seja, é algo tão improvável que leva um tempo enorme, exigindo inúmeras tentativas até finalmente se concretizar. E se o primeiro grande filtro de todos tiver sido justamente o surgimento da vida? A Terra se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos, numa época em que o sistema solar já estava mais ou menos parecido com o que conhecemos hoje. 200 milhões de anos depois, as condições já eram adequadas para a vida florescer. Só que na prática ela só surgiu 600 milhões de anos depois disso. Ou seja, as condições existiam, mas o processo foi lento, raro e improvável, exatamente como a definição de um verdadeiro grande filtro. Então será que o surgimento da vida pode ser considerado um grande filtro? Afinal, até onde sabemos, a vida na Terra só apareceu uma única vez em toda a história. A chamada abiogênese ou geração espontânea é a teoria de que a vida poderia surgir a partir de matéria não viva. Mas, apesar de inúmeras tentativas, ninguém jamais conseguiu reproduzir em laboratório o momento exato em que a vida surgiu pela primeira vez. Além disso, todos os seres vivos que conhecemos hoje parecem ter descendido de um único ancestral comum. Isso reforça a ideia de que a vida só surgiu uma vez no nosso planeta, atendendo assim ao primeiro critério de um grande filtro. E olhando para o segundo critério, o que exige que o processo seja demorado, a Terra também se encaixa. Mesmo quando já existiam condições ideais para a vida aparecer, foi preciso esperar cerca de 600 milhões de anos até que ela finalmente surgisse. Esse intervalo gigantesco mostra como o processo foi raro e improvável, por isso muitos cientistas acreditam que o surgimento da vida pode sim ter sido o primeiro grande filtro da nossa história. Vale lembrar tudo isso sob a ótica da ciência. Outro candidato forte a grande filtro é o surgimento de células complexas, os eucariontes.
Quando a vida finalmente apareceu, era extremamente simples, formada apenas por células procariontes, aquelas sem núcleo definido, com o DNA solto no interior. Lembra das aulas de biologia? Bom, foram necessários quase 1,8 bilhão de anos até que as primeiras células eucariontes surgissem. Diferentes das anteriores, elas tinham o DNA protegido por um núcleo e, até onde sabemos, esse salto evolutivo aconteceu apenas uma vez. Como já vimos, o grande filtro é uma tentativa de dar resposta ao paradoxo de Fermi. Ele levanta duas possibilidades. Ou estamos sozinhos porque fomos a única civilização sortuda que conseguiu atravessar esses eventos absurdamente improváveis, como o próprio surgimento da vida, ou então o filtro ainda está à nossa frente. E nesse caso, estaríamos sozinhos, simplesmente porque a nossa vez ainda não chegou. Todas as outras civilizações teriam ficado pelo caminho. A autodestruição. Se um dia encontrarmos vida fora da Terra, isso pode ser uma notícia muito menos animadora do que parece. Imagine se descobrirmos fósseis de organismos simples, como micro-organismos em Marte ou em algumas das luas congeladas de Júpiter. Para muita gente, seria algo extraordinário, quase uma confirmação de que não estamos sozinhos. Mas, olhando pelo ponto de vista do grande filtro, isso não seria tão positivo assim. Isso porque mostraria que a vida pode surgir com facilidade em qualquer lugar que tenha as condições mínimas necessárias. Ou seja, a vida não seria algo raro. E se esse for o caso, então o grande filtro estaria localizado depois do surgimento da vida, o que torna a situação ainda mais preocupante. O pior cenário de todos seria se algum dia descobríssemos fósseis de vida complexa, como células eucariontes fora da Terra. E quanto mais avançada essa vida fosse, mais preocupante seria. Isso porque significaria que o grande filtro não está no passado, mas sim no futuro. E é justamente aí que entra a possibilidade da autodestruição da nossa própria civilização. Toda e qualquer civilização no universo que exista, que seja muito avançada, será boa. Porque se ela for mal, ela vai se matar. Exato. Mas o que é? Se ela for mal, ela vai se autodestruir. Porque ela vai chegar, ela vai desenvolvendo a bomba atômica, vai desenvolvendo, não sei, ela vai desenvolvendo cada vez mais o poder de destruir coisas. Então, entendeu? se ela não for moralmente ética... Então, se ela não conseguir se desenvolver moralmente, coexistir com o diferente, ela se mata. Esse é o grande filtro. Desenvolver tecnologia e construir sociedades avançadas, como já acontece conosco, ela pode simplesmente se aniquilar antes mesmo de dar o próximo passo rumo ao espaço, seja como civilização interplanetária ou interestelar. E essa autodestruição pode vir de diferentes formas: guerras em escala global, mudanças climáticas fora de controle, uso irresponsável da tecnologia ou até mesmo a criação de uma inteligência artificial que acabe se voltando contra os seus próprios criadores. A ideia, portanto, é que talvez o universo esteja repleto de civilizações que avançaram até certo ponto, mas não conseguiram atravessar o grande filtro. No fim, todas teriam se apagado antes mesmo de se tornarem visíveis para as demais. Dependendo de onde a gente estiver no filtro, ele pode estar na nossa frente ou atrás da gente. Toda descoberta que a gente fizer envolvendo vida fora da Terra daqui em diante, coloca o filtro em algum lugar, ou na nossa frente ou atrás. E nenhuma das duas é boa. Porque, por exemplo, se ele estiver atrás de nós, ele diz que a gente está sozinho, porque... Ninguém passou pelo Ninguém filtro, passou, né? provavelmente só a gente. E se ele estiver na nossa frente, bom, talvez a gente não vai passar tão cedo, né? E aí que surge a grande dúvida: será que nós já conseguimos atravessar esse risco ou ele ainda está à nossa espera no futuro? Como deu para perceber, essa é uma teoria densa e cheia de implicações, mas eu acho que deu para ter uma boa noção do que se trata. Vale reforçar que tudo isso é analisando apenas pelo viés científico, né? Se faz sentido ou não, aí cada um tira a sua própria conclusão. Mas comenta aqui o que você achou dessa teoria e se ela bugou, explodiu a sua cabeça. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal, e se você gostou de vídeo aí sobre teorias assim, comenta aqui alguma outra que a gente pode trazer aqui no canal também, que a gente traz, tá? Até o próximo vídeo, tchau!